Pronto, voltando. E agora vai dar tudo certo. Vamos na fé que vai dar tudo certo. Vou convidar aqui nossa amiga. A internet hoje não tá ajudando, não sei o que é. Boa noite a todos, boa noite. Pronto, deixa eu ver se vai agora. Não tô conseguindo colocar a palestrante aqui hoje, gente. E eu só venho aqui para ser anfitriã. Gente do céu, o que é que a gente faz agora? Boa noite, Thelminha. Boa noite, minha querida. Estamos só com o probleminha aqui que a gente vai resolver já já. Tô tentando te chamar aqui, tô te chamando, mas não sei o que que tá acontecendo. Pronto, convidei. Vê aí se aceita. Ah, deu certo. Gente, ao vivo é Eu acho assim. que agora vai. Agora vai. Deixa eu explicar para todo mundo. Ao vivo é isso mesmo. Ontem a gente reabriu. Vamos justificar aqui que ontem a gente reabriu nosso centro, né? O Leopoldo Machado. Tava muito eufórica. E aí eu me confundi, gente. Desculpa, Thelminha, minha querida. Eu me confundi, coloquei tanto que eu fiz cartaz, a gente cartaz e tudo, mas eu coloquei a palestrante de amanhã ainda. Mas estamos aqui, vai dar tudo certo, né? No Quando nervosismo, uma casa reabre, tudo pode acontecer, minha querida. né? Pronto, mas assim, Thelminha, então vou pedir para você, por gentileza, para a gente fazer uma oraçãozinha. Você conduz a gente aí para a gente abrir os nossos trabalhos de hoje e vamos bater um papo bem legal. E vamos convidando aí, pessoal. Vamos convidando aí, ó. Convida o pessoal aí, que ainda dá tempo. Nesse instante, eu convido a todos que elevemos o pensamento, que tranquilizemos os nossos corações. E que bom que está tudo certo, porque quando um ponto de luz é aceso, a gente precisa permanecer na fé e na confiança de que tudo vai dar certo. Nesse momento, eu rogo à espiritualidade amiga, aos dirigentes espirituais desta casa, que sempre nos acolhe com muita alegria, muito valor. Rogamos esse amparo da espiritualidade amiga para a condução dos trabalhos do bate-papo desta noite. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade. Amém. Namastê. Namastê. Tudo Thelminha, que é de sagrado que habita em mim, habita em você também. sim, sim. Mas é um prazer ter você aqui com a gente, É um né? prazer meu lhe conhecer e antes eu estava procurando lá no canal do Leopoldo, aí estava ouvindo uma palestra sua, eu digo, ai, não conheço Tarsila, olha. Não, Aí minha já tinha mandado mensagem para a Enesila, já tinha mandado para a Iranacia, eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa. foi isso que aconteceu, menina. Me perdoe, me perdoe. Não sou assim atrapalhadinha, não, me perdoe. Tá tudo certo. Vamos lá? Vamos lá, conduz aí a gente. E vou olhar aqui se tiver Vamos. alguma, né? Se tiver alguma pergunta, nosso tema.
a importância do ensino na casa espírita. Perfeito. Trazer esse tema, principalmente nas reaberturas das casas espíritas, Uhum. nas retomadas presenciais, né? Os trabalhos continuaram. As casas espíritas durante a pandemia mantiveram muitas delas, acredito a grande maioria, manteve os seus grupos de estudos, né? Para isso, as ferramentas da tecnologia nos facilitaram a dar essa continuidade. Entender essa importância que o estudo é importante para qualquer realização de qualquer atividade, de qualquer projeto. Eu fico muito à vontade em falar de educação, de ensino. Educadora que fui por 26 anos, né? Então, é algo que me deixa muito à vontade dessa descoberta, porque o estudo, o conhecimento é o que nos liberta da ignorância. É o que nos dá a condição de discernimento. E falando de uma casa espírita, de um ensino espírita, onde estamos em uma doutrina científica e filosófica, onde tem um tripé moral com o Evangelho, científico com o Livro dos Médiuns e filosófico com o Livro dos Espíritos. Entender primeiro esse tripé, essa base da doutrina, é muito importante para que não fiquemos no achismo. Trabalho espiritual não é achismo. Espiritismo não é achismo. São fatos, são estudos comprovados. E que nós, para termos argumentos, precisamos estudar. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Consciência e Mediunidade, já na implantação do projeto Filomeno de Miranda, ele já nos diz que estudar passa a ser um dever da consciência. É um dever da consciência, por quê? Porque é eu comigo mesmo. É o autoconhecer-se que Sócrates falava há tempos atrás. Eu só posso me autoconhecer se eu buscar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento é eu estudar. Eu preciso estudar a mim, estudar os meus comportamentos, aprender a educar as minhas emoções para aprender a cuidar e tratar do outro. Falar da importância do estudo, do ensino dentro das casas espíritas é completar que a boa vontade é bem, mas não basta. Eu preciso saber o que estou fazendo. E quando Joana frisa que não é achismo, que quando eu entendo os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a encarnação ou a pluralidade, né, a pluralidade dos espíritos, das vidas espirituais, a comunicabilidade dos espíritos que eu vou tratar da mediunidade, a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Quando eu entendo esses 5 princípios, eu entendo e compreendo, começo a compreender a minha existência espiritual. Entender que sou espírito em uma experiência corpórea. Quando trago para mim esta consciência, quando trago para mim o que Filomeno de Miranda me diz, que é um dever da minha consciência, eu preciso saber se eu me predisponho a trabalhar no passe, um exemplo. Eu
preciso estudar o que é paz. Não é só achar que é uma imposição de mão. Eu preciso compreender o que eu estou fazendo. Eu preciso, se eu me dedico a uma evangelização, uma das tarefas mais importantes dentro de uma casa espírita. E eu sempre, em qualquer palestra que eu vá, que a evangelizadora que fui, sempre levanto a bandeira da evangelização infantil e da juventude. Porque são eles que vão movimentar a casa. A mediúnica tem a sua importância, como todas as outras tarefas da casa têm. Mas a base precisa estar fundamentada. Precisa estar forte, porque é ela que vai me dar respaldos futuros. Serão os próximos dirigentes, serão os próximos doutrinadores, será a perpetuação desta doutrina que é esclarecedora. Não fugir dos estudos. É a importância que Joana nos fala dessa importância de estudar em grupo dentro de uma casa. Se eu frequento ou dirijo uma mediúnica, é necessário que este grupo estude juntos qualquer tarefa dentro de uma casa espírita. Os seus componentes precisam estudar juntos para saber melhor executar a sua tarefa. Quando entendemos que somos tarefeiros, que estamos ali laborando no terreno em que fui convidada, e quando aceitei o meu convite, eu não posso e não devo fazer de qualquer jeito, porque sou instrumento dessa doutrina. E é nesse instrumento, é nessa forma de conduzir, é que eu vou me aprimorando. O estudo me conecta com os bons espíritos. Estudar em grupo não dispensa o estudo pessoal. Porque o estudo em grupo, eu tenho outros pontos de vista, que nós vamos entrar em um consenso dentro dos princípios da doutrina. E quando eu compreendo esses alicerces desta doutrina consoladora e libertadora, eu não caio nas armadilhas de comprar algo, livros que se dizem espíritas e não são. Eu preciso, quando eu estudo o Pentateuco, que é o que vai me dar a base, é o que vai me dar, a base não, é o que vai me dar o norte, porque o estudo me dá todas as coordenadas para eu executar qualquer tarefa ou qualquer projeto. Não é simplesmente montar uma estrutura e dizer, não, vai ter o passe, o atendimento fraterno, a entrevista, a mediúnica. Mas como funciona? O que preciso estudar? Onde vou buscar esses fundamentos, aliando o Pentateuco? Comecem com as obras de André Luiz, onde nos traz todo o discorrer do plano espiritual e do funcionamento. E dali buscamos os links no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns. Onde desenvolver melhor a minha evangelização? Vamos buscar as leituras de Meimei, de Amélia, Maria Dolores, né? Da irmã Francisca, que é companheira de Meimei nessa tarefa da evangelização.
Médios, não digo mais médios, digo espíritas. Estudemos. Está lá no capítulo 6 do Evangelho, bem claro, quando o Espírito de verdade já nos convida. Espíritas, amem-se, instruí-vos. E instrução, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, ele deixa, Emmanuel, por ser muito coerente e incisivo em sua fala, porque precisa da lógica. Se não houvesse o alinhamento lógico do raciocínio, do crivo da razão, que Kardec sempre nos chama a atenção. Saber discernir, saber peneirar, saber separar o joio do trigo. E Emmanuel, no capítulo 4, já nos diz: estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da evolução. Se eu não estudo, se eu não busco conhecer, se eu não busco entender o que estou fazendo ali, qual é o sentido que vai ter? Vou evadir. Vou evadir, vou buscar outras casas, vou buscar outra crença, porque aquela não me satisfez. Por quê? Porque eu não entendi. Ser um facilitador dentro de uma casa espírita ou de qualquer outra casa, de qualquer outra crença. Não precisa ser professor, mas precisa estudar. Precisa estudar e ver qual a melhor estratégia de passar esse conhecimento dentro de um grupo de estudo. Quantos de nós já não ouviu? Estudar o livro dos médios é impossível, porque termos muito difíceis. Alinha o livro dos médios com a obra de André Luiz. Alinha o livro dos médios com a fala de Emmanuel no próprio Pão Nosso, quando discorre determinadas passagens de Jesus. Traz o Evangelho junto com o livro dos médios. E vamos ver de uma forma poética, se eu for dar um olhar mais doce para essas obras. O Evangelho traz uma forma poética, junta com o livro dos médios, que é científico, comprovado. Traz André Luiz para junto desses dois aí, e a obra está pronta. Facilitar o ensino ajuda a quem está facilitando, a quem é o instrumento. Porque o nosso primeiro ouvido é o que está mais próximo da boca. É para nós, os primeiros, a ser beneficiados. Isso quando nos colocamos à disposição de um trabalho sério. Espiritismo é coisa séria. Trabalhar o invisível não é improviso. Um doutrinador precisa estudar. Como vou dialogar? Como vou reconhecer a comunicação, a linguagem, se eu não estudar? Tema, mas tem pessoas que analfabetas sabem doutrinar muito bem. Casos específicos. Aí vem a autoridade moral, que fala mais alto. Mas, quando eu trago o estudo para a minha vida, eu estou buscando a minha libertação. Estou buscando a minha libertação. Porque o estudo liberta.
E quem estuda não deixa mais de estudar. Não deixa. Porque é prazeroso estar ali questionando, trazendo coisas novas para o seu aprimoramento. Quando Emmanuel nos diz que estudar é patrocinar a libertação de nós mesmos, não é o outro. E trazer essa importância dentro de uma casa espírita é dizer à casa espírita: organize-se, porque o plano espiritual precisa de trabalhadores que estejam conectados. Porque a educação espiritual está além do nosso conhecimento. E nós precisamos nos nivelar. Porque quando entendemos que aqui estamos como instrumento, e aqui estamos em busca desse aprimoramento do espírito, e não aprimoro se eu não estudar, se não pesquisar, se não investigar. Porque se assim não fizer, tudo que me disserem será verdade absoluta. Eu sempre dizia aos meus alunos, quando estava ministrando a aula e de professora de matemática, quando não tinha questionamento. E eu dizia assim a eles: o que houve? Cadê os alunos que eu gosto? Eu gosto de aluno que investigue, que instigue, que aperte ali. Por quê? Porque quando ele pergunta, quando ele tem dúvida, é porque ele estudou. Se não temos dúvida, não estamos estudando. E tudo que será dito poderá trazer-me como verdade absoluta. Estudar é passar pelo crivo da razão. É a fé raciocinada que traz o evangelho. É passar pelo crivo. Eu não sei passar nada na peneira se eu não tiver argumentos para contrabalançar, para fazer a comparação e dali retirar o que é de melhor. O que vale a pena. Porque quando Filomeno me diz que estudar é o dever da consciência, o que ele está me dizendo, além do meu autoconhecimento, é de responsabilidade sua o seu aprimoramento. Não é Tarsila que vai desenvolver você, não. Né? É você aceitar os conhecimentos que chegam. É você querer sair da ignorância. Essa oportunidade que temos de reencarnar é de nos avaliarmos, porque todo conhecimento facilita a evolução do ser humano enquanto espírito. Entender da nossa imortalidade. Entender que meu corpo vai ter seu prazo de validade. Mas eu, espírito, vou continuar. E quais as condições que eu quero, ou que eu pressuponho que eu vou ter. Eu não posso dar certeza de como chegarei no plano espiritual. Mas é meu dever fazer o melhor por mim aqui, para galgar um pedacinho do passeio, para não ficar no meio da rua. Para ter a permissão de ser um Bartimeu transformado. Ser um Bartimeu transformado. Deixar de ser o discípulo que só ouve e aprender e me transformar em um apóstolo que tem o domínio do que está fazendo e por que está fazendo. Trazer essa importância do estudo dentro das casas espíritas é que a casa espírita compreenda
que é através do estudo que essa tarefa de cada instituição será edificada. É dizer a casas espíritas que não se apegue aos fenômenos, porque a necessidade é de trabalhar o espírito enquanto ser imortal na sua essência de aprimoramento, de desenvolvimento moral. Esse é a grande importância do estudo. Quando eu já trago isso na base da evangelização, ensinando aquelas crianças a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, mostrando a ela os planetas. Criar estratégias, ensinar a cada um como se fosse o seu filho, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos. Então vamos nos colocar ali, sempre com amorosidade, mas com firmeza. Porque se Kardec não tivesse o histórico dele de preocupação com a educação, vindo aluno de Pestalozzi que trazia a mesma preocupação com o aprendizado, né? O que ele dizia? Que a criança era o quê? Corpo, cabeça e coração. Não esquecer o coração, porque o amor. E quando ele traz essa preocupação, Kardec veio preparado há muitos anos. Mas se ele não tivesse a firmeza e a convicção em tudo aquilo que ele estava tendo a oportunidade, ele não teria compilado bem essa doutrina. Estudemos para nas futuras encarnações sermos também um instrumento mais polido. Não nos cabe mais estarmos na ignorância. A pandemia veio já para nos mostrar que a espiritualidade não tem fronteiras. Porque mesmo no ambiente virtual, sentimos a espiritualidade presente. Sentimos a influência da espiritualidade diante do que falamos e diante do que ouvimos. Sejamos instrumentos mais polidos, porque tanto Joana quanto Filomeno de Miranda nos diz: quando estudamos, nos conectamos com espíritos bons. Busquemos olhar quais companhias queremos a nos influenciar. Quais companhias abriremos as portas, que somos nós que convidamos diante das nossas condutas e comportamentos. Mas quando nós exigimos de nós mesmos uma melhora, quando nós exigimos de nós o discernimento, fazemos escolhas melhores. Pode ser até que não acertemos, mas pode ser que esse não acerto é o que vai me fazer bem. Porque nem tudo o que queremos nos pode ser dado. E é aí que a gente precisa verificar esse não de Deus para comigo. Não que Deus fosse injusto, não é isso. Mas o que é que está faltando em mim que não pude alcançar aquilo? Observemos. E mais uma vez trazer
a fala do Espírito de verdade. Está lá no Cristo Consolador, que eu vou até pegar aqui. Espíritas, amem-se, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Não é disputa. Não é disputa de brios. Não é disputa de quem sabe mais. É troca. Estudo é troca. É tudo aquilo que nos liberta. E as casas espíritas devem, isso é uma fala de Filomeno, devem oferecer estudo permanente. Permanente. E quando falamos em estudos dentro da casa espírita, precisamos lembrar que são para todos trabalhadores. Todos. Não é o fato de eu ser um dirigente que eu não devo estudar. Eu estou dirigente do centro. Eu estou dirigente de uma mediúnica. Eu estou dirigente da coordenação do doutrinário do passe. Mais motivo para estudar, porque você está numa situação de comando. Quando eu digo comando, não é de ser autoridade de subordinado, não. De coordenadas. E eu preciso ter na minha fala o que Emmanuel traz, a disciplina. A disciplina. E quem vai me dar disciplina e melhor desempenho? Se não é o estudo. Como vou poder dar as coordenadas àqueles em que delego determinados departamentos? E se ele não souber, como vou orientar? Atendimento fraterno. Observar. A escuta é qualificada na amorosidade. Muito importante. Mas o que vou orientar? Se eu não estiver estudando. Se eu digo à pessoa que ela vai fazer 10 sessões de passe. Ela olha para mim e pergunta, por quê? Eu vou dizer o quê? Se eu não estiver segura do que eu estou fazendo, não é achismo. Lembrar o que Joana nos diz. Estudo é ferramenta que nos fornece coordenadas para a realização de qualquer tarefa ou de qualquer projeto. Esse é o conselho. E para sintetizar toda essa fala, eu busco nada mais, nada menos que Emmanuel, né? Quando ele nos diz: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Aonde está isso, Thelma? Pensamento e Vida, capítulo 4. Estudar. Por que a gente obriga tanto nossos filhos a estudar? Vamos por aí, então. Vamos pensar por que a gente exige tanto nossos filhos terem notas boas. Por que será? É porque eu quero mostrar que ele tem um boletim todo azul? Ou eu tenho algo por trás disso aí? E nesse algo por trás, traga para a sua doutrina. Traga para o seu lado espiritual. Ou queremos permanecer ignorantes? Vale a pena pensar. Vale a pena observar o porquê
de muitas evasões nos grupos de estudos. O que está acontecendo? Ali ninguém sabe mais do que ninguém, mas vamos tentar ajudar esse facilitador, né? Vamos ver como podemos ajudar um ao outro dentro da casa espírita. Que essa é a proposta. Trabalharmos juntos. Não competir, porque a ideia da doutrina espírita não é competição. É olhar e analisar a caridade. E não há caridade maior do que nosso autoconhecimento através do estudo. Esse é o segundo mandamento. Né? Vamos nos ajudar para ajudarmos o outro. Né? Porque quando eu tenho uma fala firme, o outro confia. E quem chega numa casa espírita, hoje até mudou um pouco assim, né? O perfil, antes era com muita dor, hoje chegam com dores. Mas outros chegam mais para entender o que é a doutrina, porque achou um consolo. E aí ficam na casa para entender e estudar essa doutrina. Então, sejamos nós esse porta-voz, sejamos nós esse representante de Kardec, né? Sejamos nós o porta-voz de Amélia, que é tão poética, mas que nos ensina. Quem lê Primícias do Reino se debulha, porque se emociona. Né? E quando a gente leva isso para um grupo de estudo, estudar as parábolas, entender, mas alinhar com o Evangelho. É fazer os links, porque essa doutrina não são separadas. Os espíritos sopram onde querem, a gente é que precisa aprender onde é que está esse sopro. Né? Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, mas vamos deixar aí o que. Porque se deixar, ela vai. Começou atrasadinha, né? O YouTube, o Instagram deixa uma hora sem derrubar. Então, acho que não derruba, não. Pronto, então é isso, porque como eu não estou vendo horário, né? Então eu fiquei meio perdida nesse sentido. Eu fico Né? assim, você falando e eu aqui saboreando, porque assim, é bem isso mesmo, né? A gente sente que eu era, hoje eu não sou muito mais assim, mas eu sou apaixonada ainda pelos livros de romance. E aí o pessoal fica, tá, se estudar, estudar, estudar. E aí a gente quer o mais fácil, mais gostoso, né? Um livro romance de Zíbia, de vários, né? São perfeitos. E fala da doutrina, mas são romances. E aí a gente tem os estudos, ontem a gente estava falando lá, a gente precisa começar os estudos, grupo de passe, mais doutrinadores, e aí você sempre está fazendo reciclagem, eu sou doutrinadora, a gente sempre quando faz, eu sempre estou lá, sempre estou. A gente sempre precisa. Numa palestra dessa a gente aprende tanto, imagine num curso. Os romances são portas para buscarmos o mais profundo. Os romances, muitos são psicografados. Muitos podem ser uma psicografia de fatos reais. E que dentro de um laboratório mediúnico a gente escuta e vivencia. Os romances são portas, são, como é que eu digo? Mudando, são os anfitriões para despertar. Verdade, verdade. Eu fui assim. Porque quem não começou uma doutrina, a frequentar a doutrina depois que leu Violetas na Janela? Quem não foi para a doutrina depois que leu Zíbia Gasparetto?
que nos trouxe muitas contribuições. Muitas. Quando nós vamos ler determinados livros dela, o amor venceu. A verdade de cada um são livros que nos tocam. Esmeralda, nossa. Que nos tocam. A gente se vê ali e, ao mesmo tempo, desperta em nossa consciência a seguinte pergunta: por que eu me vi ali? O que acontece? O que acontece comigo quando leio determinadas coisas? O que está me chamando? O que está me convidando? E essas perguntas surgem não do corpo, é o espírito falando. É eu, espírito, clamando. É a fome da alma. É a fome da alma. A inteligência intelectual está aí, ó, fervilhando, fervilhando. A tecnologia cada vez mais avançando. Mas a alma clama por outra sede, por outro alimento. E quando eu alinho o espiritual e o material pode até desabar. Os reveses podem aparecer. Mas quando eu trago em mim esses princípios internalizados, eu passo pela dor de forma leve. Quando alguém diz, mas fulano só lê romance. Não importa. Fulano lê romance porque é o momento. Eu não posso chegar e já espantar. Não lê mais isso não. Vá para o livro dos médicos. Não vai. Eu vou perder uma ovelha. Uma vez, trazendo esse exemplo, uma vez alguém me disse assim, antes de eu me aposentar, né? Porque agora eu sou terapeuta, mas antes de eu sair da rede, ela me dizia assim, eu nunca vi um professor de matemática, os meninos gostarem de estar na sala de aula, de dizer assim, olha, não gosto, eles já me diziam assim alguns, não gosto da matéria, mas gosto de estar com a senhora. Aí eu dizia assim, é o que me importa, porque eu trago primeiro a afetividade. Então não condenem quem lê romance. É o convite, é o despertar. Em algum momento de alguma dessas leituras, algumas passagens vão lhe chamar a atenção e você vai buscar. Eu tenho vários aqui, eu sempre empresto para alguém, e assim, eu busco. Eu acho que, como você está falando, é muito mais fácil do que você pegar. Depois você introduz um evangelho, uma coisa e tal, mas se você pegar um livro que só nós que somos espíritas ainda temos, assim, aquela dificuldade, né? Precisamos estar estudando todos os dias. Imagine uma pessoa né, que não tem entendimento, vai se assombrar logo e vai querer sair, não vai querer voltar mais. O cuidado é a gente, trabalhador, permanecer só no romance. Isso. Né? Por quê? Porque o romance não vai me dar determinados embasamentos. Sim. Aí, por isso que eu sempre falo, comecem pelas obras de André Luiz. Porque André Luiz, além de nos mostrar claramente como tudo isso ocorre, e como nós estamos obsoletos, porque olha, o livro de André Luiz foi escrito há quanto tempo? E hoje a gente vê coisas que diz assim, meu Deus, ele já falava nisso e agora a medicina está descobrindo. Não é? Então, André Luiz, nas obras dele, ele vai nos instigando, né? Ele nos instiga e nos provoca com determinados termos, e as pessoas só falam de Joana,
Mas vai lá aprofundar, André Luiz, para tu ver se não é a mesma coisa, né? E nos instiga a buscar outras obras da doutrina espírita para nos embasar. Ou eu posso pedir licença que eu preciso dar um abraço no meu amigo aí, Antônio Carlos, que acabou de entrar. Um beijo grande para ti, né? Que aprendi tudo de início, foi com ele, foi ele que me deu a inspiração para os estudos, que foi com ele que eu fiz o curso do Livro dos Espíritos. Olha eu rasgando seda para você aí, viu, Antônio Carlos? Né? Então, é tomar este cuidado. E mais uma vez eu trago o que disse no início. Saber da importância do ensino, do estudo na doutrina, principalmente nos centros. É ouvir o clamor da espiritualidade, que não é achismo, que não é improvisação. Tudo precisa ser, como é que eu digo, avaliado, né? Mas avaliado dentro da doutrina, dentro dos princípios que Kardec codificou. Não é de qualquer jeito, não é a minha opinião, não. A doutrina não é particular. A doutrina é para todos. E quando eu tenho esse domínio do estudo, eu vou saber consolar qualquer pessoa que chegue. Porque ela vai sentir em mim a credibilidade. E eu vou honrar essa confiança que a espiritualidade tem em confiar aquela tarefa para mim. Quando nós estamos a fazer uma palestra, se eu for dizer, não, eu sou um instrumento, deixo lá que a espiritualidade cuida, vai me intuir, eu vou ficar com a cara de Zé Mané, como o Divaldo mostrou ali no filme dele, que Humberto de Campos chegou e disse que ele, em respeito às pessoas que aqui estão, não é improviso a doutrina espírita, é estudo. Então, quando nós estamos a fazer uma palestra, nós estudamos, buscamos um arsenal de informações, fazemos até um roteiro, que na hora a gente nem pega. Eu peço até desculpa, porque eu fiz um roteiro todo para. Gente do céu, eu tô aqui agora só telespectadora. A gente não pega. Por quê? Porque a bagagem está aqui. Você estudou. Sim. É como se a espiritualidade disse: já estudou, já está aí tudo arrumadinho na cabeça dela, mas agora vamos induzir para o que o centro precisa ouvir, ou para quem está ali. O que é necessário despertar em cada um. E isso vem na sonoridade. Não é improviso. Trabalhar com o mundo invisível. Não. Estude, porque quando as situações surgirem para você, você saber isso. Olha, o compromisso doutrinário. Tá vendo? Sabia que ele ia me dar um pitaco aí, porque é meu mestre. Meu Ele não gosta, não. Deus. Ele não gosta que eu diga isso, não, que ele é meu mestre, mas é mesmo. Então, é esse compromisso que as casas precisam entender. Não se apegar apenas aos fenômenos mediúnicos. Não achar que um passe é simplesmente uma imposição de mão e uma vibração amorosa. É importante a vibração amorosa, porque eu tenho que saber doar o melhor de mim. Mas aí eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Também, né? Porque não adianta eu estar ali com a minha mãozinha imposta e estar com a cabeça lá no jogo do Bahia, né? Ou do Vitória. Ou estar com a cabeça em casa. Meu marido. Não, você tem que estar ali. Doação. Você tem que estar ali por inteiro. Entender que centro espírita não é lugar de bater ponto.
É confraternizar, porque eu encontrei os amigos, mas não é um passeio, não, é um trabalho. É um trabalho. E a gente precisa se dedicar por inteiro ali. Aquela 1 hora e meia, aquela uma tarde. Eu não passo uma tarde no shopping por inteira? Por que eu não posso passar uma tarde inteira no centro onde eu me dediquei, onde eu quis ir? Que a espiritualidade não bateu na minha porta dizendo, não, você tem que ir. Não, eu quis ir. Então faça a sua coisa bem feita. Estude, porque o mais beneficiado é você. Quando eu entender, quando eu trabalhar em mim esse egoísmo positivo, eu falo sempre isso, um egoísmo positivo na maneira de você pensar o que é melhor para você. Porque se eu busco o melhor para mim, e eu só vou conhecer isso através do estudo, que eu vou aprender a discernir o que é melhor, né? Eu vou saber doar melhor algo para o outro. Porque eu só cuido do outro quando eu sou cuidada, né? Um, um, um espírita comprometido, ele, se estiver com mal-estar, ele não vai doar um passe. Ele tem que ser sincero. E quem é que me dá isso? A consciência. E quem é que vai me dar essa clareza na consciência? O estudo. Porque ali eu vou ver, eu vou ter o meu discernimento. Se eu entendo qual é a tarefa que eu estou executando, se eu entendo qual é a importância daquela doação, se eu entendo qual é a importância de eu estar ali sentada no laboratório mediúnico, só vibrando, que tem pessoas que dizem assim, eu não faço nada, eu não sou doutrinador, eu não sou médico psicofônico, eu fico ali, você está dando o sustento. Agora, se eu estou dentro daquela sala, mas estou pensando lá fora, no mercado que eu tenho que fazer, acabou, ó, abriu brecha. Eu preciso estar com o pensamento uníssono, no meu comprometimento com aquela casa que me acolhe, mas principalmente pela causa. A causa. Não é o comprometimento com a casa, é com a causa. A casa é mero instrumento de labor. E aí trago mais uma vez a fala de Filomeno de Miranda. Estudar é um dever da consciência. E se eu sou espírito, quem fala mais alto é a consciência. Então, estudem, se instruam, né? É o segundo mandamento, porque a gente precisa se amar primeiro, né? E quando eu me amo de verdade, eu quero o melhor para mim. E quando eu me amo de verdade, eu quero fazer a minha luz brilhar, né? Eu quero deixar essa minha centelha divina acesa. E eu não consigo deixar a minha centelha divina acesa se eu não a alimento com coisas significativas, com conhecimentos salutares. Se eu não estudo, eu não posso ser um bom instrumento, porque acabo ficando mecânica. Mecânica. E eu fico como ali, ó, no meu patamar ali espiritual. Quem é que eu vou? Se eu só vou ficar ali no ABC, no ABC, eu só vou alcançar ABC. Mas quando eu ganho uma clareza mental, eu atendo o ABC e atendo o X e Y. Eu fico mais aprimorado. E é essa a tendência nossa enquanto comprometimento. É justamente ampliar a nossa assistência. A nossa assistência, né? É ampliar. Tem alguém me ligando aqui. É olhar para as situações e dizer assim, se Jesus estivesse aqui, ele faria o quê? Ele ia atender. É se predispor, mas se predispor com a sabedoria. Que faria Que Jesus solve, no lugar.
Hã? Que faria Jesus em meu lugar? Né? Não é atender com segurança, com sabedoria. É trazer a docilidade, mas trazer o conhecimento. E é isso que o estudo nos dá, né? Emmanuel é muito feliz nesse capítulo da instrução, né? No Fonte Viva, é o Fonte Viva? É. No Fonte Viva tem um capítulo, o capítulo 30, que Emmanuel fala do educar, educa. E ele finaliza dizendo, que eu frisei essa frase, por isso que eu perguntei se eu tinha tempo. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Transformará a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Quem é que vai me dar esse caminhar de eu ser um ser irracional, passar a ser uma pessoa mais humana e depois me tornar um ser de luz, um espírito feliz? Quem vai me dar isso? A educação. Por isso que eu digo que a educação é a mola mestra para mudar a humanidade. Nelson Mandela já dizia isso, né? É ela que vai trazer essa transformação, né? A educação de uma forma geral, né? Paulo Freire vem trabalhando isso, né? Veio, trabalhou muito isso. E a gente deve sim trazer esses marcos que levantaram tantas bandeiras para a educação, porque ela é a saída, né? Ela é a saída, não, eu digo, ela é a porta de entrada para o mundo de regeneração, né? Ou eu vou querer ser exilada, como fui lá de Capela, será que eu vou ser exilada da terra? Então, eduquemos, estudemos para lá na frente eu vim um espírito mais polido, mais aprimorado, para ser um instrumento da nova geração, né? Quando os espíritos nos dizem é chegado os novos tempos, é esse tempo da mente mais consciente. Não é só das crianças que estão chegando, mas desses adultos que se renovam no pensamento, que se renovam no compromisso, que levam as coisas mais sérias com suas devidas importâncias, né? É perceber o que nos traz essa doutrina, né? O que nos fortalece, que quando ela nos traz essa clareza no pensamento, eu só tenho a agradecer toda essa codificação e mergulhar nos estudos. Essa é uma das mais importâncias que as casas devem priorizar seus grupos de estudos nas casas, né? É levar a sério o que Filomeno de Miranda nos diz, quando o estudo, além de me conectar com os bons espíritos, ele passa a ser o dever da minha consciência. É o dever, é o espírito clamando, né? Clamando pela libertação. E eu só vou conseguir isso pelo estudo, pelo autoconhecimento, entendendo o que Sócrates viu lá no oráculo, conhece-te a ti mesmo. É isso. É assim que eu vou ser um espírito mais polido e laborar dentro de uma casa que, quando ela leva a sério esse estudo, ela entende que não é improviso no mundo espiritual, né? É trazer a responsabilidade em coordenar aquele espaço físico que tantas almas vão buscar esse alimento salutar para o espírito. Perfeito, perfeito. Eu fico vendo, né? Eu tô naquele pequenininho assim, começando ainda.
E aí, como você se diz, a gente fala já que eu sou espírita e tal, aí a pessoa vem perguntar alguma coisa, você sente assim, que criança, né? Criança faz perguntas para você, que você fala assim, como é que eu vou responder isso? Porque tem coisas que você não pode nem responder. Então, quando a pessoa que não é espírita pergunta para você as coisas, você fica, sabe? Aí você diz, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E é isso mesmo que você falou, perfeito. Essa palestra tinha que ser hoje, não só para o público que está aqui, para muitos outros que vão, né, assistir, mas acima de tudo para mim. Senti Eu muito fico isso. muito feliz, eu fico muito feliz porque é como ele disse, falar de educação